Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo a nossa aula, nosso encontro. Eu sou a BCU Luiz, criador do método de interpretação seletiva. Estamos aqui continuando a cena 2, capítulo 2 do livro de Ruth. Já estamos na conclusão. É lógico que neste caso eu vou gravar mais algumas aulas analisando os outros personagens para você ver como a gente pode aprender com eles. Vamos aqui para a nossa tela. Eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês, ok? Eu quero mostrar que eu fiz algumas alterações nas nossas lições. Olha, vou mostrar aqui e aqui já tá bom porque é tudo igual. Ó, lembra que a gente não tinha colocado, eu já tinha trazido para a minha própria vida. Eu resolvi voltar, porque o texto é específico e fala especificamente para as noras, para uma nora específica. Os princípios devem ser aplicados à minha vida, mas eu vou fazer isso só no resumo das lições. Aqui, olha só como que eu deixei. As noras que perdem seus maridos e continuam próximas das suas sogras e mantêm um bom comportamento podem ser alcançadas por bênçãos duradouras e a proteção para a sua vida e sanidade física. Essa parte aqui, ó, é a mesma que estava lá quando a gente fez na aula anterior. Eu acrescentei em todas elas essa mesma frase. Quer ver? Vamos lá? Ó, as noras, a mesma frase. As noras, por quê? Porque o texto está falando de uma nora que perdeu o marido e continuou próxima da sogra. Então, a primeira aplicação desse texto é para esse tipo de gente. As aplicações secundárias podem ser para nós, mas em primeiro lugar o texto quer falar para noras que perderam seus maridos e continuaram próximas das suas sogras. O livro de Ruth tem esse objetivo, mostrar que é possível, é legal e traz benefícios quando noras cuidam de suas sogras. Beleza? Dito isso, vamos para a nossa conclusão. Eu sempre digo, tudo aqui é muito fácil, tudo muito simples. Como é que eu faço a conclusão, professor? Deixa eu abrir aqui minha caixa de... Eu vou voltar lá no início, tá? Pronto, voltei aqui no início, né? E agora eu vou, para fazer a nossa conclusão, a gente vai pegar e copiar todas as verdades, todas as lições que a gente descobriu. Então, primeira, deixa eu fazer aparecer aqui a minha caixa de... Aí, pronto, tá vendo? Isso aqui é a área de transferência do Windows. Eu vou dar um Ctrl C, olha só, percebeu que aumentou aqui, ó? Eu tô aqui com a primeira que eu copiei, a segunda. Então, e eu vou fazer isso com todas elas. Vou diminuir para você ver. Ctrl C, aumentou aqui, ó. Beleza? É o que eu estou... Pronto, terminamos. Olha, copiamos todas as 15 lições, todas elas vieram para cá. Cheguei aqui na conclusão, vou usar aqui um recurso que é colar tudo. Tem colar tudo e tem limpar tudo. E eu posso escolher colar uma por uma ou só uma, certo? Tudo que vem para minha área de transferência, essa aqui é uma aulinha do Word, né? Mas eu quero colar tudo, vou clicar em colar tudo. Ele colou tudo que eu tinha lá aqui para a área de transferência. Eu vou mudar esse formato, porque esse formato é um formato que eu criei de destaque, tá? É o normal destaque, ou normal título. Eu quero apenas normal, porque agora eu vou lidar com a conclusão. Não quero destacar mais nada como título aqui. Beleza, terminei, tá tudo coladinho aqui, as 15 lições. Agora eu preciso criar o tema, tá? O tema, o título, né? Da cena 2 do personagem 2, né? Cena 2, na verdade é o título 1, né? Porque eu ainda não analisei nenhum personagem. Então, cena 2, título 1. Como é que eu vou fazer esse título?
Para fazer o título é simples, simples, simples. O que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui. Eu e você aprendemos que as noras que perdem os maridos e continuam próximas das sogras, mesmo de nacionalidades diferentes, devem respeitar as sogras. Então, a primeira coisa que eu aprendo é isso. Certo? Primeira coisa. Vou copiar esse formato que eu vou usar para baixo, aí para baixo. Aprendemos também que elas devem considerá-las como autoridade sobre suas vidas. Mas aqui eu aprendo duas lições. Aprendemos ainda que estas noras devem buscar o sustento de sua sogra. Pronto, então, o verso 2 nos ensina 3 lições a respeito das sogras, na verdade, né? Não, e não só uma. Ó, essas noras devem respeitar as sogras. Elas devem considerá-las como autoridade sobre suas vidas. Se você quiser entender o respeito como autoridade, tá valendo. Eu separei. E terceiro, estas noras devem buscar o sustento de suas sogras, certo? Você vai olhar na Bíblia que as viúvas elas devem ser cuidadas por alguém. A Noemi era a viúva mais frágil, porque ela era mais velha, lembre-se. Ela era a mulher de Elimeleque, tiveram 2 filhos e esses meninos se casaram. 10 anos depois eles morreram. Então, nós estamos falando que Noemi já era uma senhora e as 2 meninas eram jovens senhoras. Então, nós estamos falando aí de meninas na casa dos 30 anos ou menos, né? E estamos falando de uma senhora aí na casa dos 45 ou mais. Você pode falar assim, nossa, mas uma mulher de 45 não é uma senhora. Hoje em dia, que a média de vida é 75. Naqueles dias, a média era 55. Então, ela já era uma senhora que estava próximo à morte para aquele tempo. Beleza? Então, fizemos aqui a nossa análise das lições, que isso vai nos colocar na cabeça o tema. Então, ó, eu já sei que as noras devem respeitar, devem ter as sogras como autoridade, devem trabalhar para sustentá-las. O que mais? As noras que pedem continuam próximas, trabalhando, não devem invadir o espaço de quem tem direito. Então, elas devem trabalhar para sustentar a sogra, mas devem respeitar o espaço de quem já está no trabalho. Aprendemos também que elas, eu vou botar aqui no plural, tá? Que elas, fazendo o que é correto, estarão sujeitas às causalidades divinas. Pronto. Estarão aqui, tá? Estarão sujeitas às causalidades divinas, que podem favorecê-las. Deixei tudo no plural. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para a segunda e já vou corrigir, porque se você não corrige na hora, continuam só trabalhando, não devem invadir o espaço. Aprendemos também que elas, fazendo o que é correto, estarão sujeitas às causalidades divinas e que poderão favorecê-los. Pronto. Terminei. Vou voltar lá para a parte de análise. Beleza. Diminui só mais um pouquinho. Terceira. As noras que pedem seus maridos devem se portar de tal forma que despertem o respeito pelo seu procedimento. Então tá, olha só, o tema vai surgindo disso aqui, ó. Elas respeitam, se submetem, trabalham. Elas trabalham respeitando os seus limites. Elas despertam o respeito das pessoas, elas são respeitáveis no ambiente de trabalho, como viúvas.
elas devem se portar de tal forma, elas devem ter um procedimento exemplar. Vamos para o 4. As noras que perdem seu marido e continuam próximas da sogra devem manter. Eu vou pegar o seguinte: as noras devem manter o comportamento, pois assim podem gerar graça da parte dos que percebem o que ela é e como ela é. Então, esse procedimento da nora, dessas mulheres, despertam, podem gerar graça. Pessoas que estão observando podem falar: poxa vida, olha só o exemplo, olha o comportamento, vou abençoar. Então, é o 8 e 9, certo? Então, elas, aqui no 5 a 7, a gente aprende, deixa eu apagar isso aqui, na verdade não é apagar. As noras devem se comportar de tal forma que despertem o respeito pelo seu procedimento. Se elas se comportam assim, podem gerar graça da parte daqueles que percebem. Então vamos de novo, vamos aqui no próximo. As noras devem ser humildes diante da bondade dos outros e demonstrar essa gratidão. Tá? Beleza, próximo. As noras devem ser bondosas para com as sogras, mesmo não estando mais vivos os cônjuges. Isso aqui é meio que... é daqui que a gente tira essa frase aqui, ó. As noras que perdem seus maridos mas continuam próximas das sogras. Por quê? A gente começou lá no início porque isso está implícito no texto. O capítulo, a cena 1 mostrou que os maridos morreram. Então, a gente começa aqui com esta frase, porque senão perde o sentido. Mas esta frase, ela está no texto aqui no verso 11. Vamos continuar. As noras devem ser bondosas e, sendo, podem despertar o interesse dos outros em lhes abençoar, desejando a graça de Deus sobre elas. Aprendemos também que seus atos podem revelar sua fé no Senhor. Os atos delas é que vão revelar a fé que elas têm no Senhor. Também o faz buscando refúgio debaixo da sua proteção. Maravilha. Agora vamos para a próxima. As noras devem sempre reconhecer o que de bem lhes foi feito pelos outros, mesmo em palavras, e que devem também ser humildes e honestas ao serem elogiadas. Eu vou copiar tudo, mas aqui a gente tem algumas questões. Olha, elas devem reconhecer, devem ser humildes, aliás, humildes e honestas. Beleza. Eu vou voltar, pessoal, e vou destacar isso. Devem ser bondosas. Beleza. Devem ser bondosas para com as sogras. Devem ser humildes diante da bondade dos outros. Devem manter o bom comportamento. Devem se portar de tal forma que despertem o respeito. Não devem, eu vou mudar isso aqui, não devem invadir o espaço do qual não tem direito. O espaço de trabalho do qual não tem direito. Então tá aqui, ó. Devem respeitar as sogras, devem considerá-las autoridade e devem buscar o sustento dessa sogra. Pronto.
agora está ficando mais claro ainda, percebe? Eu estou destacando o que cada texto é. Seus atos revelam sua fé. Elas devem reconhecer, aqui eu não preciso desse sempre, devem reconhecer, aqui também não, e devem ser humildes e honestas. Pronto, isso aí. Vamos aqui para o próximo. As noras agindo bem serão convidadas a participar das mesas. O que o verso 14 vai mostrar é que pessoas iguais a essa mulher despertam a graça dos outros, o interesse dos outros em abençoar. Então, aqui, ó, ela fartou-se sem desperdiçar. E isso é importante também. Eu vou aqui destacar isso aqui. Vou vir de novo para cá. Elas não devem abusar da hospitalidade. Elas devem voltar logo ao trabalho, elas precisam ser aplicadas, porque aí elas despertam o interesse. Então, aqui está o segredo que me mostra, que vai me mostrando o tema, tá? Esses detalhes é que vai me dar o tema lá embaixo. Então, vamos lá. As noras devem aproveitar bem o dia de trabalho, pois quanto mais trabalham, mais elas vão, mais isso rende para elas, certo? Ou seja, não pode ser preguiçoso, não. Então, as noras que se esforçam no trabalho serão recompensadas e podem encantar e abençoar aqueles que dependem dela. É delas, tá? Vamos estar aqui. Então, as noras que se esforçam no trabalho pode ser são mesmo, serão recompensadas e podem encantar e abençoar quem depende dela. Vamos lá, vamos continuar. As noras que fazem seu trabalho com dedicação e empenho serão capazes de revelar a identidade de seus patrões. Serão capazes de revelar a identidade dos seus patrões. Beleza, estamos quase terminando, a 14. Dedicadas serão canais de bênçãos a seus patrões e, ao mesmo tempo, abençoadas por Deus para estarem nos lugares certos da graça de Deus. Então, dedicadas, elas serão canais de bênçãos aos patrões. Deixar aqui destacado. E, ao mesmo tempo, abençoadas por Deus. Beleza. São lições relativamente grandes, mas isso a gente resolve no resumo das lições. As noras que mantêm o bom comportamento podem ser alcançadas por bênçãos duradouras e a proteção de sua vida. Isso é bíblico. A Bíblia diz que se a gente procede bem, se a gente faz o que é correto, os dias da nossa vida são prolongados. Então, é o ensino bíblico. Pronto. 15 lições sobre as sogras. Agora eu vou dar mais uma olhada, porque eu fui construindo e eu preciso agora dar mais uma olhada para chegar lá embaixo e fazer meu tempo. Devem respeitar as sogras, devem tê-las como autoridades, trabalhar por elas, não devem invadir o espaço do outro no local de trabalho, devem se portar de tal forma que despertem o respeito dos outros, devem manter bom comportamento,
humildes devem ser humildes diante da bondade dos outros, devem ser bondosas para com as sogras, devem ser bondosas para com todos, devem ser bondosas a ponto de despertar o interesse dos outros. Os seus atos revelam a sua fé no Senhor, devem reconhecer o bem que eles fazem, devem ser humildes e honestas. Se agirem bem, elas serão convidadas a participarem de banquetes, elas serão abençoadas. Não devem abusar da hospitalidade, devem ser aplicadas no trabalho, né? Não ficar enrolando no trabalho, devem aproveitar bem o dia de trabalho, elas serão recompensadas e vão encantar quem está à sua volta, quem necessita delas, e os patrões. Elas serão capazes de revelar bons patrões. O verso 19, olha só, ele nos ensina que bons funcionários despertam o interesse de bons patrões, ou criam bons patrões. Bons funcionários criam bons patrões. Maus funcionários criam maus patrões. Elas serão canais de bênçãos a seus patrões e abençoadas por Deus. Elas podem ser alcançadas por bênçãos duradouras e proteção da vida. Os versos 21 a 23 mostram isso. Quando o texto falou, minha filha, trabalhe em outro lugar, não, fica só aqui. Aí a sogra vem e fala assim, olha, vai só para lá, para que você não seja estuprado em outro lugar. Beleza, então qual é o tema? Características de noras que farão toda diferença no seu mundo. Então, características de noras que farão toda a diferença no mundo. Louvado seja Deus. É isso que o texto vai nos mostrar. Por quê? Agora eu vou pegar aqui, ó, todas as lições, vou pegar todas, hein, pessoal? Todas elas. E é por isso que é muito importante você ter um editor de texto, por exemplo, como o Microsoft Word. Pode ser qualquer um, tá, pessoal? Muitos fazem isso. Porque, ó, você vai dar um Ctrl C, vai vir para cá. Aí você vai lá para baixo agora e nós temos aqui, ó, resumo das lições. Copia tudo. Pronto, copiei tudo. Vou vir aqui para cima. Voltando, ó, ao tema. Características de noras que farão toda a diferença no seu mundo. Certo? Pode fazer até no mundo inteiro. Ruth fez diferença no mundo inteiro porque nós estamos aqui estudando sobre ela. Mas vamos supor que você não faça diferença no mundo inteiro, mas faça no seu mundo, certo? Então vamos lá. Beleza, vamos lá então. Agora eu não preciso de mais nada disso, ó, porque eu estou no resumo das lições, estou olhando para o título aqui. Não preciso mais disso aqui. Ó, características das noras que farão toda a diferença no mundo. Quais são essas características? Ó, primeiro, elas devem respeitar as sogras. Segunda, elas devem considerá-las como autoridade sobre sua vida. Terceira, por isso que eu falei para vocês que a gente tinha 3. Elas devem buscar pelo sustento de sua sogra. Pronto.
E essa parte do verso 2 eu vou deixar em todas elas, ó. E aí vai ter 2A, 2A, 2B e 2C. Pronto. Agora, aqui vai mudar. É lógico, né? Para a quarta lição. Vou apagar tudo isso aqui. E vai ser aqui, ó. Elas. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ctrl C. Elas não devem invadir o espaço de trabalho do qual não têm direito. Quinta. Não tem quinta, não. Isso aqui é a quarta. Aqui, esse final aqui do verso. Isso aqui não é o verso 2, né? Tá errado aqui. Peraí, deixa eu abrir o painel. Deixa eu voltar lá no início. Então tá aqui, ó. Verso 2. Criou essa lição. Verso 2. Aqui é o verso 3, tá vendo? Um errinho, ó. Verso 3, verso 3. Eu já vou aproveitar para fazer uma correção. Aprendemos que as noras que perdem seus maridos trabalhando não devem invadir o espaço do qual não têm direito. Aprendemos também que elas, fazendo o que é correto, estarão sujeitas às causalidades divinas que podem favorecê-las. Verso 3 e não o 2. Beleza. Aí agora eu posso então voltar lá para onde eu estou trabalhando. Beleza. Aqui é o verso 3, certo? E essa parte aqui, na verdade, eu vou deixar para explicação. Eu vou só pegar isso aqui e vou mostrar que elas, no trabalho, elas não podem invadir o direito dos outros, porque isso vai causar problema para elas. Agora sim é a 5, já nos versos 5 a 7. Não preciso de nada disso aqui, posso apagar tudo e dar um Ctrl V. Elas devem se portar de tal forma que despertem um respeito pelo seu procedimento. Isso aqui tudo eu vou apagar porque eu vou deixar para as explicações, certo? Aqui agora é a sexta. Posso apagar tudo isso aqui, né? Colocar o elas. Elas devem manter bom comportamento, pois assim podem gerar graça que estão... pronto, já resumi bem. Agora aqui a sétima. Vou apagar até aqui. Elas devem ser humildes diante da bondade dos outros e demonstrar toda a gratidão e demonstrar gratidão. Pronto. O negócio é resumir, tá? Eu ainda vou resumir mais ainda. Só que por enquanto vamos fazer só isso. Elas devem ser bondosas para com as sogras, mesmo não estando mais vivos os cônjuges. E isso custará muito. Só que tudo isso eu vou explicar na hora que eu estiver expondo o texto. Eu não preciso de tudo isso, né? Na hora que eu estiver expondo, eu uso o resto como explicação. Por isso que o método você consegue se concentrar apenas no texto. Não precisa de ficar usando livro dos outros, nada, só o texto, porque você vai. É muita coisa para ser dita. Elas devem ser bondosas e, sendo, podem despertar o interesse dos outros em lhes abençoar. Pronto, isso aqui é uma. Isso aqui é uma das coisas que a gente percebe no texto. Qual que é a outra coisa que a gente percebe no texto? Isso aqui, ó.
elas podem revelar sua fé no Senhor com os seus atos. Isso aqui eu vou puxar para cá, certo? Aqui vai ser o 12A e aqui o 12B, certo? Então vamos lá, ó. 6, 7, aqui é o 8, né? 8, aqui é o 9 e aqui é o 10. 10ª lição. Então aqui é o 11. Elas devem reconhecer o que de bem lhes é feito por outros, mesmo em palavras, e devem ser humildes e honestas. Aqui tem 2 lições. Vou colocar aqui. 12ª. Depois, pessoal, a gente pode juntar uma com a outra. Por quê? Porque eu já sei que essa gratidão já foi dita ali em cima. Então, vamos deixar assim. Aqui é o 13. E eu vou colocar elas. E aqui, ó, deixa eu já adiantar aqui, ó. Colocar aqui 13A, 13B. Elas, agindo bem, serão convidadas a participar das mesas. De uma vez, um anfitrião fantástico. De certa forma, elas terão boa entrada em todos os lugares, no verso 14. Isso aqui, ó, eu posso tirar. É um resumo, lembrando, né? 14ª lição. Elas não devem abusar da hospitalidade. Devem voltar logo ao trabalho. Beleza, isso aqui eu posso apagar. Pronto. 15. Elas devem aproveitar bem o dia de trabalho, pois quanto mais trabalho, mais produzirão. Beleza. Posso vir aqui. 16ª. Elas que se esforçam no trabalho são recompensadas e podem encantar. Ó, eu posso fazer o seguinte: elas podem encantar e abençoar aqueles que dependem delas. O resto eu uso na explicação. 17. Elas que fazem seu trabalho com dedicação e empenho, serão capazes de revelar a identidade de seus patrões. Elas serão capazes de revelar a identidade de seus patrões abençoadores. Posso apagar isso aqui, ó. Ó, elas revelam a identidade de seus patrões. Se eles são bons, está indicando que elas são boas. Se eles são maus, estão indicando que elas são más. 18. Elas serão canais de bênçãos a seus patrões e, ao mesmo tempo, abençoadas por Deus para estarem nos lugares certos da graça. Serão canais de bênçãos aos patrões e, ao mesmo tempo, abençoadas por Deus. Maravilha. 19ª. Elas podem ser alcançadas por bênçãos duradouras e a proteção para a sua vida. Pronto. Terminamos. Então, olha só. Olha quantas características. Características de noras que farão toda a diferença no seu mundo. Elas devem respeitar sogras, considerá-las autoridades. Elas devem considerá-las como autoridades sobre sua vida. Devem buscar o sustento delas.
Ó, elas devem respeitar as sogras. Elas devem considerar as sogras autoridade. O resto eu uso na explicação. Lembrando que isso aqui é elas devem buscar o sustento da sogra. Elas não devem invadir o espaço de trabalho dos outros. Elas devem se portar de tal forma que despertem o respeito pelo seu procedimento. Elas devem manter o bom comportamento, pois assim, ó, isso aqui eu posso apagar. Elas devem mostrar o bom comportamento e revelar o que ela é e como ela é. Melhorou assim, ficou menor para mim. Devem ser humildes diante da bondade dos outros. Devem ser humildes e gratas diante da bondade. Bondosa para com as sogras, bondosas elas devem ser bondosas para despertarem o interesse dos outros em nos abençoar. Beleza, enfim, pronto, nós terminamos e conseguimos aqui 19 características das noras que farão toda a diferença no mundo. Beleza, pessoal? Terminamos então a análise do primeiro personagem. Eu quero dizer que no e-book tudo isso vai estar ajustado, tá? Essas cores fortes aqui, amarela que eu uso para destaque, eu vou tirar. E além do mais, no e-book você tem todos os personagens analisados dessa forma, como aqui nas aulas. Nas aulas eu analiso normalmente o primeiro. No caso de Ruth, talvez eu analise mais dois, pelo menos. Mas no geral eu analiso só um. Mas no e-book eu faço de todos os três. Ok? Porque cada e-book meu contribui para a construção de um comentário das Escrituras. Por exemplo, já está quase saindo um comentário de Hebreus. De repente, quando você estiver assistindo essa aula, o comentário de Hebreus já está pronto em e-book, você pode baixar com todos os estudos, sermões, enfim, material que você pode usar à vontade aí na sua igreja, casa, célula, enfim. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz de Cristo.